Bom dia a si que nos acompanha através do Sistema Canção Nova. Estamos no programa Manhã Viva e como é bom estarmos aqui com esta manhã que está a começar, então que nós já demos aquele sorriso, porque na Canção Nova o nosso fundador diz que o nosso hábito é o sorriso, então temos que sorrir para também já termos aquela disposição. Hoje vamos começar esta manhã com o tema Como a nossa vida se pode basear no Evangelho. E para isso eu tenho aqui uma vocação muito jovem, que é o Filipe Lima. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. O Filipe Lima é um escolástico jesuíta. Já vamos entender o que é que quer dizer escolástico jesuíta. Pertence à congregação dos jesuítas, mas já vamos saber um bocadinho mais. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos iniciar então a nossa manhã com um momento de oração que eu vou convidar aqui o Filipe para orientar para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nada como começar a nossa manhã com este salmo belíssimo que o Filipe acabou de ler e que já nos direciona o dia e reconforta o nosso coração. Mas vamos começar a nossa conversa. Convido-o a sentar na nossa sala de estar. Obrigado. E vamos falar então sobre o tema Como a nossa vida se pode basear no Evangelho. Mas antes disso, Filipe, gostaríamos de saber quem é o Filipe e como é que surgiu a sua vocação aos jesuítas, à Companhia de Jesus. Olá, Sandra. O meu nome é Filipe. Sou jesuíta, sou natural de Ponte de Lima, assim, uma vila muito bonita e muito antiga do país. E aí posso dizer que foi o sítio onde surgiu a minha vocação. Primeiro, assim, ao sacerdócio, diria eu, assim, muito encantado por essa vocação. E depois, um bocadinho mais tarde, à Companhia de Jesus. Num primeiro momento, um grande acontecimento da minha vida foi ali na fase da adolescência, pôr-me assim grandes perguntas, como acho que é típico dessa idade, né? Ou seja, os primeiros confrontos com a vida, com as resistências interiores e tudo isso, e de me pôr a questionar o que é que eu quero fazer com a minha vida, não é? E dava por mim a pensar, quero assim alguma coisa para mim que valha de facto, que valha a pena, que pode ser exigente, difícil, mas que também seja fonte de alegria para outros, que alimente outras vidas. E quando, a propósito de um tema familiar muito forte, que foi uma doença de um dos meus avós, quando a propósito disto o nosso pároco foi lá à casa dos meus avós, dar a Santa Unção ao meu avô, já com um cancro ali terminal, e vi com os meus olhos o bem que esse sacramento fez. Eu costumo dizer que este foi um momento interruptor na minha vida. Sim. Um momento que, quase como se estivesse numa sala escura, de repente, e com um pequeno toque se fez uma luz enorme que, a princípio, parece que ofusca onde é que estão as coisas e tal, mas depois tudo serenamente se vê e toma o seu lugar. E esse foi um desses momentos. E foi o momento que fez, de alguma maneira, colar esta figura do sacerdote, do padre,
a este desejo que eu tinha, já sentia, de querer uma vida que fizesse bem e que valesse a pena, porque via muito a partir daí, deste momento, daí em diante, o padre como aquele que, se quisermos, deita muitos projetos pessoais pela janela, não é? Para abraçar uma vida que é cuidar das pessoas, não é? É curioso que o termo em espanhol, os espanhóis usam muito o termo cura para falar do padre, não é? E é isso, ou seja, tem este sentido de alguém que tem responsabilidade sobre os outros, tem a responsabilidade de cuidar dos outros, do povo de Deus. E este foi um primeiro momento. Um segundo momento foi já o conhecer a companhia de Jesus, que no início foi mais à distância, mas depois aproximei-me. E no início mais à distância, como é que isso aconteceu? Foi quando o Papa Francisco foi eleito Papa, em 2013. Eu estava também nesta altura no ensino secundário, lá em Ponte Lima. E foi um momento muito impactante, porque um homem que fazia coisas assim fora da caixa, que não se tinham visto e tal, e que impressionou assim muita gente pelos primeiros gestos, e a mim também, e pronto, e muita gente se perguntava, mas o que é que o levou, não é, a ser assim como é? E falava-se muito na altura dele ser jesuíta, jesuíta para aqui, jesuíta para ali, e tudo isso. E eu, conhecendo um padre, meu amigo, que tinha estudado em Braga com os jesuítas, perguntei-lhe se em Braga havia uma comunidade de jesuítas que eu pudesse conhecer. E ele disse-me que sim, que se eu um dia quisesse podíamos ir conhecer os jesuítas. E assim foi. Pronto, conheci um jesuíta em concreto, com quem depois vim a falar mais tarde. E quando lhes falei das minhas inquietações vocacionais e tudo isso, vim a ser acompanhado mais por ele. E houve um outro momento neste tempo que foi, com este padre, fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Um retiro que Santo Inácio estruturou com a sua vida, com a sua experiência espiritual, com a sua experiência de Deus, e que, vendo que podia ajudar outros, os começou a propor. E este legado de Santo Inácio ficou na história da Companhia de Jesus como um dos grandes serviços que a Companhia de Jesus faz à Igreja e ao mundo. E então foi esta experiência de, quando ele me propôs fazer exercícios, olha, acho que te fazia bem fazer aqui este retiro. Eu vou dá-los aqui neste dia, se quiseres inscreve-te e tal, mas acho que seria bom para ti. E então eu, todo entusiasmado, ali com muito já a pensar a sério em ser padre e se calhar em ser jesuíta, e a verdade é que essa experiência, esse modo de rezar, esse modo de conhecer um Jesus próximo, Jesus como pessoa na minha vida, que até então não me era de todo claro, e poder fazer essa experiência, não é, deste Jesus a quem quero amar e seguir, neste tempo de retiro, foi uma experiência fortíssima e que guardo no coração, e que digo que se há experiência que me trouxe à companhia de Jesus foi este tempo de retiro. O que levou a estudar teologia em Madrid? Foi basicamente o percurso formativo na Companhia de Jesus, exatamente, dos jesuítas, que começa. O meu começou há vários anos atrás e que é mais ou menos o mesmo percurso para todos. Começa com o noviciado, que são os primeiros 2 anos, já como jesuítas, que no nosso caso, dos jesuítas portugueses, é em Coimbra, e é um tempo em que, no fundo, aprendemos a rezar, aprendemos muito sobre a companhia, fazemos várias experiências no fundo, para perceber, não é, se a nossa vocação é mesmo esta, uma experiência de servir em hospitais, não é, que Santo Inácio pediu que os jesuítas fizessem, que ele também experimentou na sua vida, ou seja, quando esteve em Veneza, já como padre, ele e os primeiros jesuítas serviam muito nos hospitais e viviam nos hospitais com os doentes. Depois deste tempo fazemos os votos religiosos, pobreza, castidade e obediência, não? Os votos típicos da vida religiosa, que no caso dos jesuítas são já perpétuos para a vida toda. Depois avançamos para os estudos de filosofia e humanidades,
2 anos em Braga, ainda aqui em Portugal, ainda muito próximos dos jesuítas portugueses, nas comunidades portuguesas e tudo isto. Mas depois, outros 2 anos, damos assim um salto a Roma, uma cidade muito grande e com os jesuítas dos 4 cantos do mundo. O que é enriquecedor. É muito enriquecedor mesmo e é das experiências mais bonitas que eu guardo no coração de ter lá vivido. São muitos jesuítas, são entre estudantes e professores e que trabalham também em outras coisas, em outros serviços dados pela companhia à igreja. São 500, 600 e é isto, são de todas as partes do mundo, não é? Já não são só portugueses que eu conheço, os jesuítas e tal, mas são já jesuítas que vêm de outras culturas, de outras realidades, outras histórias de vida, nada a ver com Portugal. E isto foi uma coisa muito bonita, além dos estudos que também os fiz e aproveitei muito. E depois desse tempo fazemos aquilo que se chama o magistério, que é um tempo de trabalho. No fundo, interrompemos os estudos entre a filosofia e a teologia para nos dedicarmos a uma missão apostólica da Companhia de Jesus. No meu caso foi no Colégio São João de Brito, em Lisboa, 2 anos, entre a pastoral, as aulas, tudo isso, a vida do colégio, estar muito presente por lá. E depois damos o salto já mais em direção ao sacerdócio, que é nos estudos da teologia, na passagem do magistério para a teologia, e aí são 5 anos no total, 3 anos de primeiro ciclo, de licenciatura, e depois 2 anos de uma especialização no mestrado, sim, não é? Sim. E pronto, e estes estudos são sempre feitos normalmente fora de Portugal. Também para, lá está, já que fazemos o magistério voltando de Roma para Portugal e ficamos por Portugal, voltamos a sair para voltar aqui a cultivar a sensibilidade ao internacional, a uma companhia que não é só entre portugueses. Esse isso é muito bonito. Missionário. Claro, e sobretudo também, exatamente, não é? tira-nos a nossa zona de conforto e leva-nos a sítios onde nós não imaginamos, a estar com companheiros e jesuítas, enfim, que também não imaginamos. Sim. E é verdade que aproveitamos muito. Então, o que me levou a estudar teologia foi este percurso assim, sim. mais ou menos linear. E pronto, e calhou-me Madrid por decisão da companhia, não é? Claro. O melhor sítio para mim seria Madrid, e então pronto, estou em Madrid feliz, já com 1 ano de teologia terminado. Parabéns. E onde aproveitei muito e espero continuar a aproveitar. O que é que significa escolástico seminarista? Um escolástico, no fundo, é um seminarista jesuíta, normalmente na vida religiosa. O termo que usamos para chamar aqueles que estão em formação ao sacerdócio são os escolásticos. Quando se entra na companhia, faz-se o noviciado, mas depois, no final do noviciado, fazem-se os votos religiosos. E esses votos religiosos podem ser feitos ou como irmão religioso, ou seja, uma vocação de vida consagrada, mas que não se sente necessariamente chamada ao ministério ordenado, a celebrar sacramentos. Sim. Ou podem ser feitos na mesma vida consagrada, mas em caminho em direção ao sacerdócio. Passará pelos estudos de filosofia e teologia necessariamente, mas é isso, ou seja, o escolástico é um seminarista, no fundo, quase como um seminarista de uma diocese que tem um vínculo a uma diocese, um escolástico tem um vínculo a uma congregação ou uma ordem religiosa. E pronto, um escolástico jesuíta é alguém que está em formação ao sacerdócio. O que é que significa para si viver o Evangelho no dia-a-dia? Viver o Evangelho do dia-a-dia, onde significa nada mais do que conhecer a Jesus Cristo, amá-lo, segui-lo, e isso faz-se, em primeiro lugar, acompanhado da Palavra de Deus, da Bíblia, seja o Antigo, seja o Novo Testamento. Porque é ali na Palavra de Deus que nós temos testemunho da revelação de Deus Sim. no seu Filho Jesus. E claro, e não conhecemos a Jesus sem esta proximidade à Escritura. E no ritmo de vida cristão, na missa, na própria missa, a liturgia da palavra aproxima-nos muito do Evangelho e das Escrituras. E claro, ou seja, um cristão, creio eu, que vive iluminado
por esta palavra na sua vida. E claro, esta palavra, acolhida no coração do cristão, tem os seus efeitos, produz os seus efeitos. Por um lado, e principalmente conheço esta pessoa de Jesus na minha vida, o seu lugar, a sua importância, a diferença que faz para mim. E depois, como qualquer outro discípulo que vemos no Evangelho e que vemos fora do Evangelho, é chamado a seguir o Mestre. Não é? Então, alimentado aqui por esta palavra do Evangelho, eu conheço mais a Jesus e quero caminhar junto a Ele. Não é? E isso há de se refletir numa maneira de estar na vida iluminada por esta palavra de Deus. Quais são os principais valores do Evangelho que podemos aplicar na nossa rotina? Eu sublinho sempre muito as bem-aventuranças do Evangelho segundo São Mateus. São Lucas também fala delas, abrevia-as um bocadinho, mas assim, mais longas, as bem-aventuranças estão no Evangelho segundo São Mateus. E eu gosto muito de falar sobre elas porque, como o anterior Papa Francisco dizia, elas são como que o documento de identidade do cristão. Sim. O cristão vive desta relação com o Senhor e expressa-se desta maneira. Os pobres em espírito, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, é uma maneira de estar que não é por ideologia, por aderir a um grupo. Não, nasce de uma relação. Uma relação que se alimenta, que se fortalece. E essa relação ganha de tal maneira importância e torna-se um tesouro tão grande que eu quero que ela se viva. E então eu diria que tudo aquilo que contém as bem-aventuranças, com tudo aquilo que tem de entusiasmante, mas também de desafiador, porque não são coisa fácil. Sim. Mas também porque não são coisa fácil, há que entendê-las como também dom que Deus dá, a graça de viver, e que há que pedir. Mas são, diria eu, assim, o núcleo que há de identificar a vida cristã de maneira mais forte. E então eu creio que guardá-las e vivê-las há de ser sempre aquilo que distingue os cristãos e há de ser sempre o conjunto de valores que vivamos, há de ser sempre a partir daqui. Como podemos transformar pequenas ações diárias em atos de fé e esperança? Eu diria que os cristãos hão de dar sempre conta do Evangelho pela maneira como estão e pelo sorriso e pela forma simples de estar. E então eu creio que os atos cotidianos de cada dia, se forem feitos neste sentido, de forma simples, com um sorriso, nunca negar o bom dia a alguém, perguntar como está a pessoa, interessar-se por ela. Tudo isto são pequenos sinais que são reflexo assim mais visível de uma vida cristã autêntica, não é? E isso alimenta as outras vidas, não é? Com quem os cristãos se contactam. E isso, creio que faz a diferença. Claro que muitas vezes, eu pelo menos tenho muito essa tentação de quase que aquilo que faço implica-me de tal forma que quase que o pensamento que está por detrás é vou salvar o mundo, mas bom, esse papel não sou eu que o tenho, esse papel pertence a Jesus Cristo e só a Ele, não é? Nós podemos ser sementes, pequenos reflexos de esperança que vão neste sentido da salvação universal, da vida unida a Deus, no dia a dia que vivemos, uns dias parecidos aos outros e tudo isso, mas eu creio que de forma simples, com um sorriso, com uma atitude de quem quer semear a esperança, isso faz toda a diferença.
fazer daquilo que é o nosso ordinário da vida um extraordinário, não é? Tal e qual, Com sim, pequenos sim, sim. gestos. Tal e qual. Pequenos gestos, simples, mas que as pessoas sentem e recebem. E penso assim, aquela pessoa é diferente. Tal e qual, tal e qual. Qualquer coisa ali. Isso lembra-me até agora uma história, quando estava no Colégio São João de Brito, estava à conversa assim com um animador da pastoral universitário, e ele contava muito, dava-me um bocadinho conta disto de que as pessoas, os colegas dele de universidade perguntavam-lhe: Oh Nuno, mas tu tens aí qualquer coisa de especial, de diferente? As pessoas estão contigo de uma maneira diferente? Procuram-te de uma forma diferente? E de facto ele ficava assim muito espantado, porque até nem fazia, coisas nada extraordinárias, né? Estava e falava e era alguém muito animado e tudo isso, mas não era que fizesse assim coisas extraordinárias. E então impressionava-o que as pessoas assim mais afastadas da fé e de Jesus, de alguma maneira dessem conta de que havia ali algo mais do que que não viam nos outros, assim, que notavam essa diferença. E é bonito, ou seja, claro que isso não faz da vida cristã um privilégio, não faz da vida cristã melhor do que as outras, mas de facto é a expressão de ser sal da terra e luz do mundo no pequeno que se faz e na esperança que isso transmite, não é? E é um bocadinho por aí que eu creio que vai esta esperança cristã vivida no dia-a-dia. O que é que significa viver como discípulo de Jesus? O discípulo é aquele que segue o mestre. E então a vida cristã, por definição, é o seguimento de Jesus. Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, tinha uma grande devoção a um livro que se chama A Imitação de Cristo, sim. De um autor medieval, Thomas Kempis, creio eu, sim. E que ele dizia que nos exercícios espirituais era o único livro que ele recomendava que se lesse. E de facto é impressionante a força desse livro, porque chama a uma confiança total nas mãos do Senhor, nas mãos de Jesus. E é isso, e desde o início, não só neste tempo com este autor mais medieval, mas desde os inícios, que a vida cristã se define como o seguimento de Jesus Cristo. E então viver como discípulo de Jesus é, por um lado, conhecer o Mestre. E conhecer implica uma abertura a uma relação. E claro, esta relação há de ser diferente das relações que eu tenho na minha vida, e há de ter outras coisas, mas é uma relação a que eu tenho que dar tempo, que tenho que alimentar na oração, na vida sacramental, na atenção nos gestos de caridade e tudo isso. E tudo isto, no fundo, é dar este tempo a esta relação. E depois, esta relação implica-me, e eu faço uma pergunta: onde é que tu me chamas a estar, Senhor? Onde é que tu me queres levar? E então isso já me põe em movimento, não é? Por um lado, uma relação que eu guardo como o tesouro mais precioso que tenho, e por outro lado, aqui a atitude de saída, de seguimento, de isto leva-me ao mundo, leva-me à vida das pessoas, leva-me aqui a implicar-me e a cuidar da vida dos outros. E lá está, e uma coisa não é separável da outra. E, portanto, ser discípulo de Jesus é viver aqui sempre um bocadinho nesta tensão de contemplação e ação. Eu acho que mesmo a vida religiosa contemplativa, não sendo ativa no sentido apostólico de sair do mosteiro e tudo isso, mas de outra maneira tem presente na sua oração e na sua vida espiritual as intenções do nosso mundo, não é? E tem esse serviço muito bonito de, no seguimento de Jesus, claro, vivem de maneira mais óbvia, porque vivem ali numa vida de oração mais intensa. Sim. Mas, por outro lado, lá está, tem esta abertura ao mundo pelas intenções
do mundo, que acolhem na oração. É curioso que, neste sentido, isto lembra-me agora que os padroeiros das missões, os patronos das missões, são, por um lado, São Francisco Xavier, Sim. um jesuíta que foi para a Índia, que foi para o Japão, que morreu às portas da China, amigo de Santo Inácio, que foi para o Oriente, para o Extremo Oriente e nunca mais voltou. Assim, um missionário no sentido mais forte da palavra. E, por outro lado, também uma contemplativa, uma religiosa, Santa Teresinha do Menino Jesus, Sim. que rezava pelos missionários. Viveu sempre no mosteiro, mas rezava com um zelo, com uma intensidade, Um ardor, não é? um ardor no coração pelos missionários e pelos que anunciavam a Jesus Cristo a quem não o conhecia ainda, naquele tempo, que ficaram os dois, não é? Ou seja, e portanto, eu creio que a vida cristã é a vida de seguimento de Jesus e tem muito disto de alimentar uma relação e expressá-la na alegria e no fervor na vida a que eu vivo, não é? Sim. Tenhamos sempre um coração de discípulo. A nossa primeira parte chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa, Manhã Viva. Hoje estamos aqui com o Filipe Lima, que é seminarista, não é? Da Companhia de Jesus, da Congregação dos Jesuítas. E hoje estamos aqui a falar sobre o tema como aplicar o Evangelho no nosso dia-a-dia. E tem sido aqui uma partilha maravilhosa, vendo este jovem, a vivacidade, o sorriso, o olhar, que entregou tudo para servir a Jesus e que tem uma história belíssima. Filipe, de que forma é que podemos integrar a fé e a ação social na nossa rotina? Eu creio que de forma bastante simples. Eu lembro muitas vezes, quando se trata aqui de ligar a ação social à fé, que muitas vezes pode soar a um certo voluntarismo assim frio, estilo assim muito voluntarismo de fazer por fazer e para me sentir bem. Mas eu creio que no sentido cristão trata-se de um amor que ganha expressão concreta. No fundo é isso. A mim, a propósito deste tema, eu recordo muitas vezes no Colégio São João de Brito, quando eu estava lá a fazer o meu magistério, a trabalhar pelo colégio e tudo isso, marcava-me muito como os miúdos se entusiasmavam muito com os projetos sociais e como muitos deles eram miúdos que eu via com frequência na missa de quarta-feira, na missa aberta aos alunos, não é? Na missa dos alunos, onde uma turma preparava, mas depois era no intervalo, e os alunos que querem podem ir lá na igreja do colégio. E aí marcava-me muito reparar que aqueles que se aproximavam muito do voluntariado e que se sentiam assim muito implicados e com desejo de servir e de pôr as mãos na massa, eram muitos daqueles que eu via às quartas-feiras na missa de quarta. Isso a mim impactava-me muito. E mesmo já alguns saídos do colégio quiseram continuar, não é, próximos dessas realidades. Uma delas, por exemplo, é um voluntariado que estes miúdos do Colégio São João de Brito, de Lisboa, fazem na margem sul, num bairro da Caparica, o Paragal, e muitos saem do colégio e continuam ligados e com desejo de estar lá presentes. E é curioso ver isso, ver a ligação entre as duas coisas. Mas é isso, eu creio que da forma mais simples trata-se de um amor que ganha expressão, de um amor a Deus que ganha expressão na vida. Como é que o Evangelho nos incentiva a cuidar do próximo, especialmente os mais necessitados? O Evangelho, não só o Evangelho, mas toda a Bíblia, que nos testemunha a história da salvação, a história de como Deus se aproxima, cria e recria de alguma maneira, se aproxima da humanidade para a fazer renascer,
mostra-nos muito isto de uma humanidade, um coração ferido, mas que é tocado por Deus e que é transformado por Deus. E é curioso que já no Antigo Testamento, no segundo capítulo do livro do Êxodo, há esta frase muito conhecida na boca de Deus de eu vi a opressão do meu povo no Egito. Este Deus que se compadece do povo. E por outro lado, no Novo Testamento, no Evangelho de São Lucas, começa com o ministério público, começa o ministério público de Jesus na sinagoga de Nazaré, recolhe a citação de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou a proclamar a libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos. E é muito bonito ver que esta humanidade ferida está no centro do coração de Deus. E porque está no centro do coração de Deus, o que o Evangelho nos mostra é este caminho que a reergue, no fundo. E então, na vida dos cristãos, esta sensibilidade às feridas dos outros, à humanidade ferida, seja de que maneira for, não é? Pode ser sociologicamente, pode ser psicologicamente, emocionalmente, enfim, de tantas maneiras, situações que são verdadeiros chicotes na vida das pessoas. Este cuidado pelos outros, tal como Deus, na história da salvação, se aproxima da humanidade, é algo único, não é? E é daí que aprendemos, creio eu, a estar na vida. Jesus, na sua vida, torna-se expressão deste Deus que já no Antigo Testamento zelava pela humanidade ferida, não é? Então os pobres, os oprimidos, os presos, não é? Aqueles que de tantas maneiras na vida passam tantas e tantas dificuldades e sofrimentos, é ao pé desses e é com esses que o Senhor quer estar e quer caminhar, e não só nas realidades sociologicamente mais evidentes, mas também nas feridas da vida das pessoas, seja de que maneira for, não é? Mas é isso, acho que não são separáveis, né? Há um testemunho de um Deus que se aproxima na Bíblia, e isso de facto inspira a vida cristã. Claro. Como é que o Evangelho pode guiar-nos nas nossas decisões mais simples, como a escolha do amigo ou ajudar alguém? Há um jesuíta, bastante meu amigo, que tem uma frase muito, muito bonita, que diz que o cristianismo é a religião do I, não a religião do O. E isto é muito bonito de facto, porque ele usa 3 imagens que eu creio que são chave. Nos inícios da Igreja havia a questão: então, mas o cristianismo, a mensagem de Jesus, é para os judeus ou abre-se aos pagãos? E de facto, no caminho da Igreja, o que se revelou foi: não, judeus e pagãos. Ou seja, há um cumprimento que vem aqui da tradição judaica e do povo judeu, mas há aqui uma abertura à universalidade, um chamamento à salvação que é para todos. Maria, virgem ou mãe? Não, virgem e mãe. Ou seja, é a mãe de Deus, né? É a mãe do Filho de Deus. E esta paternidade de Deus garante a divindade de Jesus, e a maternidade de Maria garante a humanidade de Jesus. E a outra imagem também é esta de Jesus: homem ou Deus? Não, homem e Deus. E então é a religião que coloca sempre aqui o I quase como a chave de olhar para a realidade. E então não há, isto diz o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, um documento que fala sobre a Igreja no mundo de hoje, que é atual a 100%,
e seguirá, como documento inspirado pelo Espírito do Senhor que é, naquele concílio. E que diz exatamente isto, que não há realidade humana que não toque o coração dos discípulos de Cristo. Por outras palavras, mas é isto que diz. E de facto há de ser sempre por aqui, ou seja, viver com este coração inclusivo é o caminho da vida cristã. É o caminho da vida cristã. Pode partilhar algum momento em que os ensinamentos do Evangelho na sua vida ou vida de alguém próximo fizeram toda a diferença diante de uma grande adversidade? Sim, posso partilhar um de cada. Um mais a ver comigo, outro mais a ver com exemplos de vida que para mim me marcaram mesmo muito, já como jesuíta. Uns mais recentes, outros mais antigos, mas marcaram mesmo muito. Assim, a nível pessoal, foi muito importante nos exercícios espirituais que fiz. No início, foi um tempo muito exigente, no sentido em que, sim, que queria estar ali nos exercícios e queria, no fundo, descobrir se a minha vocação era a companhia de Jesus ou não. E havia coisas que me causavam assim muita resistência e no fundo era uma dinâmica onde eu me dava conta, não, mas espera lá, mas aqui no centro destas tuas preocupações todas não é o Senhor que está, tu estás-te a pôr a ti, não é? Ou seja, estás-te a pôr a ti e às tuas resistências e aos teus medos e aos teus receios, não é? E por isso é que estás aqui com estes entraves todos e então o ter nesse tempo, nesses primeiros exercícios espirituais que fiz, mudado a perspectiva para, olha Senhor, quero pôr-te a ti ao centro. Isso mudou muita coisa, não é? Porque de ali uma série de resistências, a passagem foi a de uma atitude de confiança, de abandono, de olha, estou nas tuas mãos e se é para esta vida posso estar hoje aqui e amanhã noutro sítio. Hoje conhecer toda a gente aqui neste sítio e amanhã ir para outro sítio e não conheço ninguém. Mas olha, estou nas tuas mãos. Né? E esta liberdade dos discípulos que deixavam tudo para seguir o Senhor, a mim impactou-me muito e foi mesmo muito importante. Sim. Depois, um outro episódio, que esse aí foi... Enfim... Há vários testemunhos de santidade na minha vida que eu recebi de outras pessoas que me marcaram profundamente. E pessoas onde eu vi o Evangelho é uma realidade na vida das pessoas. Sim. E faz a diferença na vida das pessoas. É vivo e vivido. Tal e qual. E este foi de uma professora minha, num curso que fiz em Madrid, que numa aula abriu o coração e partilhou connosco um episódio de vida. Ela é professora de psicologia e ela era voluntária numa associação de umas irmãs que acolhiam crianças com deficiência, que quando faziam 18 anos, no fundo, tinham de ir para uma família de acolhimento. E ela fazia aí voluntariado e estava a terminar o curso na faculdade e... Terminando o curso na faculdade, havia uma miúda que estava a fazer 18 anos, ela tinha 22, 23 e a miúda estava a fazer 18. Era uma miúda com, creio eu, síndrome de Down, se não estou em erro. E a miúda tinha de ser adotada, levada para uma casa. E esta professora, Arantxa, chama-se, assim, inspirada de alguma maneira, creio eu, pelo Espírito do Senhor, decidiu aproximar-se da irmã que geria esta casa, esta associação, esta instituição, e dizer: olha, irmã, eu quero adotar esta criança que está a fazer 18 anos. E ela ficou assim muito muito bem, eu já conhecia e tal, pronto, sabia que era uma pessoa de confiança e pronta para isso. Mas é impressionante como esta miúda
acabado o curso da faculdade, há pouco tempo, de repente tenho assim esta atitude de amor explosivo, que tem esta expressão de não, ou seja, estou a começar a minha vida, estou aqui a começar a trabalhar, mas tenho esta atitude de este ato de amor de olha, acolho-te, e é muito bonito porque ela depois casou, tem filhos, teve filhos, e é isso, e nós achamos muito. Nós, quando ela nos contou, ainda no início da aula, disse-nos que tinha uma filha, pronto, que era mais nova, 5, 6 anos do que ela. E nós ficamos assim um bocado, mas como é que isso pode ser? E então ela depois, lá mais adiante na aula, deu-nos este testemunho de vida, que é um testemunho de vida fortíssimo, né? De alguém que, numa loucura de amor, podemos dizer assim, inspirada pelo Evangelho, uma cristã leiga, comprometida e tudo isso, tem esta atitude heroica, diria eu. Sim. Isto, enfim, a mim, que sou jesuíta, que estou em informação, e é assim algo que nos põe muito pequeninos de... É verdade. Isto são testemunhos de vida grandiosos. Foi um ato de compaixão e misericórdia. Completamente. E a mim inspira-me muito estes testemunhos de vida cristã, que bom, a gente não está a contar e de repente recebe assim um testemunho inspirador. Filipe, como é que o Evangelho nos ajuda a enfrentar os momentos de crise ou sofrimento? Esse é sempre um tema. É sempre um tema, sobretudo na adolescência. Começa logo, não é? Porque as grandes perguntas sobre a vida, os grandes confrontos e as grandes crises. E é bom que aconteça. E claro, é bom que aconteçam. Que estamos no caminho certo. É sinal que estamos a caminhar. Exatamente. É sinal que estamos a caminhar, é sinal que a vida está a acontecer. Claro, mas eu digo sempre, e ainda agora fiz uma atividade pastoral há coisa de 2, 3 semanas. Fui com o Colégio dos Jesuítas de Madrid, a Loyola. E estava assim, num momento de acompanhamentos, de conversas e tal, lá nesta atividade. Uma miúda perguntou-me: olha, eu rezo e tal, mas tenho estas questões, estes problemas, estas crises, estas dificuldades. Eu enfim, costumo responder, mas assim, de maneira muito pessoal, disse-lhe assim: olha, de facto, são sempre temas que nos impactam muito, não é? O tema da crise, o tema da dificuldade, o tema do sofrimento, o tema do mal, tudo isto. Mas, por cima das nossas dúvidas, das nossas crises, das nossas dificuldades, está sempre uma atitude de confiança. Sim. Eu acho que essa é que é a atitude cristã de fundo diante de toda a vida. Porque, de alguma maneira, o que nós vemos na história da salvação, na Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, é a de um Deus que se aproxima e a de um Deus que encarna. E na encarnação de Jesus não há realidade humana que ele não tenha assumido. E, portanto, não é um Deus que conhece a nossa realidade à distância. Ele está lá no seu canto, que nos criou e tal, e nós estamos aqui longe dele e tudo isso. Mas não, mas o amor dele entrou na nossa realidade, na encarnação de Jesus. E então, o que Jesus passou e viveu na sua vida e que culminou no mistério pascal foi o ter assumido toda a nossa humanidade em tudo aquilo que tem de bom, de felicidade, de alegria, de tudo isso, mas também de dor, de sofrimento e de dificuldade. E então eu creio que olhando para Jesus, a confiança é capaz de se manter e é capaz de estar por cima das dificuldades Sim. e dos sofrimentos pessoais. Mas isto, lá está, não é algo que se conheça falando. Exatamente, ou seja, isto experimenta-se na vida e cada pessoa na sua vida há de fazer este caminho. Ou seja, não é uma teoria que se ensina numa aula de religião e que contenta toda a gente. Não contenta ninguém. Há
explicação, não é? Mas lá está, isto vai mais pela experiência do que pela explicação. Exatamente. Esta experiência da confiança em Deus e de sentir abandonado nas mãos de Deus e de sentir que a confiança no Senhor e de um Deus que me acompanha nesta dificuldade está presente, está comigo e é a realidade da minha vida, é algo que acima de tudo eu experimento, não que explico, não que por mais que expliquemos, aqui nunca vai ser suficiente. Exatamente, e é curioso que aqui há pouco tempo acabei uma leitura muito interessante sobre o problema do mal através de perspectivas bíblicas, e é curioso que na tradição judaica, na Escritura, o porquê não está. Nunca está. Onde aparece porquê nas nossas traduções, no hebraico não é isso que aparece, é o para quê. Ou seja, que Deus está comigo e me acompanha, ok, mas este caminho eu faço com um fim, não é? E agora não entendo, não é? Mas com o Senhor atravesso isto e hei de compreender, vivo nesta esperança e nesta confiança de que isto me há de levar a um caminho, porque eu vivo nesta confiança e nesta presença de Deus, iluminado por ela. E isto é um bocadinho por aí que... Isto vem de encontro a esta pergunta. Nos momentos de dúvida ou tentação de afastar-se dos valores cristãos, o que pode ajudar-nos a manter a fé firme? Sim, é um bocadinho quase que no mesmo sentido. Eu diria uma coisa: manter os olhos fixos em Jesus. Eu acho que isso é o fundamental. Não desviar o olhar. Tal e qual. Isto traz-me à memória o episódio em que Pedro caminha sobre as águas e de repente começa a afundar-se, não é? Ou seja, os discípulos estão na barca, é de noite, está vento, está um temporal enorme e de repente põem em dúvida se é Jesus, se não é, que está ali, que se aproxima deles, e Pedro desafia Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: então vem. E Pedro começa, de facto, a caminhar sobre as águas, mas de repente, por medo, né, por medo dos trovões, do vento e tudo isto, começa a afundar-se. Mas eu gosto de imaginar e de interpretar que o problema de Pedro não são os trovões, não é o vento, não são as águas. O problema de Pedro é que desviou, né, o seu olhar de Jesus, né, e de repente começou a afundar-se. Mas é curioso que mesmo aí é o próprio Jesus que o levanta, que o tira das águas. E isto é uma imagem bíblica fortíssima e bonita que encaixa exatamente nisto de manter o olhar fixo em Jesus. Há uma mística, uma tradição mística medieval que é muito centrada no crucificado, a mística da cruz de Jesus, que é uma grande devoção à cruz de Jesus. E eu, num livro que li há tempos, O Deus Crucificado, de um autor alemão, Moltmann, ele falava nos inícios desta mística, em que, sobretudo ali na Idade Medieval, havia muito esta confiança nos doentes, nos leprosos, nas pessoas que tinham várias enfermidades, que, olhando para o crucifixo, a saúde voltaria, né? A esperança voltaria, a vida mudaria. E então é muito curioso, não é? Que se trata sempre disto, de manter o olhar fixo em Jesus. E claro, ou seja, há muitas tradições espirituais que falam disto, mas sim, mais do que as tradições espirituais, nas suas perspectivas, trata-se desta atitude cristã de fundo, de uma confiança e de um abandono nas mãos de Jesus. Quais são as maiores recompensas de viver segundo o Evangelho? Muitas, não é? Sim, eu diria que sim. Há muitas. Mas... uma delas é o céu, acredito. Sim. Ou seja, é a nossa esperança. É a esperança de que Jesus nos abriu o caminho na nossa humanidade a podermos viver plenamente unidos a Ele,
no final da nossa vida, em Deus. E seguramente que essa há de ser uma recompensa. Mas acho que aterrando, pondo a coisa assim num passo mais prévio, eu creio que ver a felicidade, os rostos de felicidade na vida dos outros é já por si uma recompensa. Claro que a vida cristã não é para que, não se quer que seja para que os cristãos se sintam bem e cómodos, não é? Ou seja, fazer algo para me sentir bem. Eu faço algo porque é uma atitude de amor desinteressado, ou que eu procuro que seja desinteressado, e é pelo Senhor e por amor ao Senhor e por amor aos irmãos que eu faço isto. Esta é a atitude que move o cristão. Mas sim, eu creio que nesta atitude ver os efeitos mais ou menos imediatos, que podem aparecer, ou não, mas podem aparecer, e às vezes aparecem, de pessoas que soltam um sorriso e que soltam um agradecimento por um cristão, um discípulo de Jesus, ter lá estado e lhe ter dado uma palavra de esperança, de consolação, de ânimo, quando precisava. Eu creio que estas assim, no mais imediato, claro, é para isto que um cristão vive? Não, um cristão vive por amor ao Senhor e em expressão de amor. Mas é verdade que estas pequenas recompensas, estes feedbacks, que se quisermos, acontecem e vão acontecer. E reconfortam. E reconfortam e de alguma maneira animam. Estou no caminho certo. Exatamente, animam os cristãos também no seu caminho de seguimento de Jesus na vida que for, seja laical, seja religiosa, seja sacerdotal, o que for. Filipe, estamos mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Eu diria que deixo assim duas, que no fundo são uma, que é, por um lado, ânimo na oração, não deixar de rezar. É verdade que às vezes, pelas circunstâncias da vida, podemos reduzir a oração, mas não deixar de, pela oração, alimentar esta relação com o Senhor Jesus, esta que vivemos no seu Espírito, que recebemos desde o batismo. E, por outro lado, nesta mesma linha e via de oração, ter sempre presentes as intenções do nosso mundo, não é? Ou seja, vivemos num mundo flagelado de tantas maneiras, que também tem muitas sementes de esperança e alegria, mas que também tem muitas dores e sofrimentos, e lá está. E um cristão há de sempre ser tocado por estas realidades, não é? E estas realidades são de fazer eco no coração, no seu próprio coração, e iam de ser sempre intenções de oração. É isso. Podemos aproveitar as orações, as intenções de oração do Papa, não é? Que a Rede Mundial de Oração pelo Papa, confiada à Companhia de Jesus, também as divulga, as apresenta, faz uma série de propostas para que sejam rezadas. Mas é isso, que não se abandone a oração, que não abandonem a oração, e que as intenções do nosso mundo sejam sempre uma realidade presente e que toque e que faça eco no coração dos cristãos. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e desejo que continue uma boa caminhada. Obrigado. Rumo ao sacerdócio, e que nós também possamos assumir o Filipe em oração, rezando pela sua vocação, por esta caminhada bonita que ele está a fazer rumo também ao sacerdócio dentro da Companhia de Jesus. E assim que está aí desse lado, o nosso bem-aja por nos ajudar a realizar programas como este. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.